O mundo no século XIX passava por grandes transformações. A ascensão do sistema capitalista e da industrialização traziam uma nova concepção materialista para o mundo. As máquinas começavam a se movimentar com energias extraídas de fontes inanimadas, substituindo gradativamente o trabalho que até então eram feitos por homens e animais. O berço do movimento impressionista foi um país industrial. Je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est lui pour moi pour lui dans la vie. Il me l'a dit, l'a juré pour la vie. Em pouco tempo, Paris já era uma das cidades mais urbanas da Europa. Com a chegada das fábricas, os moradores do campo migraram para a cidade em busca de emprego e melhores condições de vida. Até a segunda metade do século passado, Paris tinha uma população de quase 1 milhão de pessoas. Modernidade. Essa expressão cultural da sociedade industrial do século XIX ofereceu ao movimento impressionista a possibilidade de se envolver com a sociedade, a cultura, a ciência e a tecnologia de sua época. Em outras palavras, o movimento impressionista pode ser definido como o primeiro movimento moderno, devido à sua articulação com uma época em que a economia capitalista industrial, o urbanismo, a ciência e a técnica começaram a adquirir um papel hegemônico na sociedade. O impressionismo surgiu a partir da insatisfação de um grupo de artistas com as regras estabelecidas para a arte produzida na França no século XIX. Regras que para aqueles jovens cheios de vida e que não mais queriam pintar temas históricos ou realistas, absurdas. Algumas das regras para a pintura, segundo a academia, ditavam que as cores deveriam ser o mais frias e conservadoras possíveis. As composições não poderiam conter pinceladas vertiginosas e espessas de tinta, e nunca um quadro poderia ser pintado ao ar livre. Regras que rapidamente foram quebradas pelos impressionistas, considerados rebeldes até então pela sociedade parisiense. Alguns dos nomes que fizeram parte do movimento foram Edgar Degas, Edouard Manet, Claude Monet, Pierre-Auguste Renoir e Camille Pissarro. O professor de literatura Fernando Marcílio nos fala um pouco sobre o movimento impressionista. Olá, nós vamos tratar aqui de obras de arte. Vai ser apenas um convite para que você se aprofunde mais no assunto. E eu queria sugerir como tema o impressionismo, a arte da segunda metade do século XIX. Naquele momento estava em jogo a representação da realidade. Um artista realista como Gustave Courbet representava o mundo do trabalho de maneira real, de maneira concreta, mostrando a realidade como ela era. Aqui no Brasil, nós tivemos um pintor chamado Almeida Júnior, que tem um quadro, Caipira Picando Fumo, em que a realidade é mostrada sem nenhum glamour, sem nenhum enfeite. Para discutir com esse conceito de realidade muito próxima do real mesmo, surgiu uma nova escola, a escola impressionista. O primeiro grande pintor dessa nova escola foi Claude Monet. Em 1873, aproximadamente, o Claude Monet lançou um quadro chamado Impressões Sol Nascente,
Olha só o nome que ele deu ao quadro dele, Impressões Sol Nascente. Trata-se de uma paisagem, mas ele não chamou de paisagem Sol Nascente, ele chamou de impressões, porque o que ele queria era que o observador percebesse que a intenção dele não era reproduzir o real, como faziam os realistas ou como fazia a técnica da fotografia, era transmitir ao observador certas sensações ou certas impressões que o quadro podia provocar no observador, como tinha provocado nele, no próprio pintor. E se o Monet vai se caracterizar por ser um pintor de paisagens, vai haver também um impressionismo mais voltado para a representação do ser humano. É o caso do Pierre-Auguste Renoir. Um quadro dele chamado Le Moulin de la Galette mostra exatamente a movimentação de pessoas. Se você olha o quadro, você percebe que os perfis das pessoas não são bem definidos, porque a ideia dele é mostrar exatamente isso, que a realidade é algo dinâmico, é algo movente, é algo que se transforma. E foi exatamente através dessa transformação que os impressionistas mudaram a história da arte, através de técnicas até então inovadoras para a composição de seus quadros. Uma obra impressionista contém geralmente traços curtos e carregados de tinta, na intenção de capturar rapidamente a essência do tema. O foco está mais na impressão perante aos olhos ao invés dos detalhes. As cores são aplicadas com o mínimo possível de miscigenação, criando uma sensação vibrante aos olhos que a observam. Cinzas e tons escuros são produzidos pela mistura de cores complementares, tons mais escuros ao invés da tinta preta. A tinta é aplicada fresca à tela, sem a espera de secagem. Pinturas nos finais de tarde e início da noite eram corriqueiras para capturar as transições de luz. A preocupação com a luz havia sido uma constante na história da pintura, como no caso do Renascimento ou do Barroco. Mas o que diferenciou a busca impressionista foi a procura de uma realidade visual através da luminosidade baseada em estudos científicos. Parece confuso? Vamos exemplificar isso. Há um princípio da física segundo o qual você nunca vê os objetos em sua volta. O que você vê realmente é a luz refletida neles. Tome como exemplo uma mesa e projete sobre ela uma luz doméstica. Depois substitua essa lâmpada sequencialmente por outros tipos de luz, como uma branca, uma amarela e uma vermelha. A cada substituição, a mesa se apresentará com cores e tonalidades diferentes, de acordo com o tipo de luz empregada. Agora vamos apagar essa luz e deixar a sala na mais completa escuridão. A mesa desaparecerá, mas na realidade ela continua ali, no mesmo lugar. Pode ser tocada, o seu formato e as suas dimensões continuam exatamente as mesmas. Somente não pode ser vista, porque o que você vê de fato não é a mesa, e sim a luz refletida nela. E é exatamente esse o conceito de luz para os impressionistas. O objetivo do impressionismo era captar um instante, a luminosidade de um determinado momento em determinadas condições. Se um pintor impressionista inicia a pintura de um quadro ao raiar de um sol luminoso e não consegue terminá-lo no mesmo dia, só continuará o trabalho no dia seguinte, na mesma hora e nas mesmas condições de tempo. E é por isso que os impressionistas tinham ojeriza ao estúdio, porque no estúdio a luz é artificial e não sofre variações, a não ser que essas variações sejam provocadas pelo próprio artista. A natureza, ao contrário, varia de luminosidade a todo momento, e essas diferenças podem ser captadas pelo artista e transportadas para a tela.